E a gente vê que o próprio Jesus, ele chorou quando ele se deparou com a morte de seu amigo, né? Quando ele se deparou lá com Lázaro, se eu não me engano, um dos menores versículos que tem na Bíblia. Jesus chorou. Jesus, ele chorou pela morte do amigo, e você vê aqui que o patriarca também, Abraão, ele chora diante daquela situação. E como também não chorar, né? Somos seres humanos e a gente muitas das vezes esquece, né, da nossa humanidade, né, e se esquece de sentir. E é muito importante a gente sentir o luto, né? Porque se a gente não sente o luto, isso pode prejudicar em muitas questões emocionais futuramente na nossa vida. A gente precisa sentir aquela... Claro que ele sentiria a perda dela por muitos e muitos anos, mas estou falando daquele início, né? Naquele período, né, muito recente de perder alguém. É muito importante que a pessoa sinta, é muito importante que a pessoa chore, é muito importante que ela entenda que se ela não se derramar logo naquele momento da perda, isso pode prejudicar ela futuramente. Fala, meus amigos! Está começando mais um podcast bíblico. Você que nos acompanha pela TV ou pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Vamos juntos aprender mais da palavra. Inclusive, já prepara a sua Bíblia Sagrada e deixa ela aberta em Gênesis capítulo 23. Veremos aqui sobre a morte de Sara. É um capítulo bem curtinho, temos aqui 20 versículos. Detalhe que o próximo capítulo, o 24, é o maior de Gênesis, tá? É enorme, muita história. Então, no programa de amanhã ou no próximo podcast bíblico, a gente vai estudar e você vai ver quão rica é essa história. E o 23 não é rico, não? É rico também. A gente vai aprender muito no dia de hoje. É um capítulo que não há a menção de Deus falando algo, mas tem muita história. Parece que é só informativo, que é só histórico também, mas não. Tem revelação e o Espírito Santo vai nos auxiliar em toda a aplicação e a gente extrair o máximo aqui de ensino dos textos sagrados, amém? E quero apresentar os meus amigos, porque é claro que não estou aqui sozinha, além de você de casa, que sempre nos acompanha de segunda a sexta, tá fiel, compartilhando, comentando bastante. Aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia e começo apresentando o pastor Cristiano Rodrigues. Pastor, seja muito bem-vindo e fala para mim as expectativas do Senhor para o podcast de hoje. Olha, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês. Sempre uma honra poder compartilhar a palavra de Deus, ainda mais na companhia do amigo pastor Herbert, da Júlia. Muito obrigado. E espero que vai ser um podcast maravilhoso, onde receberemos muitas revelações da parte de Deus. Certamente Deus vai se manifestar nas nossas vidas. E que você possa abrir o seu coração, ficar bem ligadinho em cada palavra que vai ser liberada aqui. Certamente você vai ser muito abençoado. Eu creio. E falar da palavra é muito gratificante. Nosso tempo que passa correndo, a gente quer falar, quer aprender, Deus está entregando, mas aí às vezes o tempo a gente tem que encerrar. Mas eu tenho certeza que mesmo que isso aconteça, mesmo que a gente precise terminar logo o programa, eu creio que assim que a vinheta sobe, né, os créditos sobem, mas Deus continua ainda ministrando ao seu coração. A gente vai convidar o Espírito Santo e é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem traz o entendimento, a revelação, é Ele quem traz a aplicação, como que isso se aplica na minha vida, é o Espírito Santo. Então, mesmo que isso aconteça, né, o programa uma hora vai terminar, mas continua meditando, tá? Não fecha a Bíblia não desliga e vai embora, continua meditando, que a Bíblia é um texto muito rico, é um texto muito profundo, é vivo, vai falar com você, mesmo quando o podcast acabar, tá? Continua firme. E como o pastor Cristiano falou, sim, pastor Herbert está conosco mais uma vez. Que honra, pastor. Seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, dona Júlia, pastor Cristiano. E agradecendo sempre a Deus e pela oportunidade, tá? Para compartilhar essa mensagem
e também ser abençoado também em nome de Jesus. Amém. Nós somos muito abençoados quando falamos da palavra, estamos aprendendo, estamos na presença de Deus, na escola aqui de Jesus, e vamos aprender a nos tornar cada dia mais parecidos com Ele, mais demonstrando, né, manifestando mais o caráter de Jesus. Não o nosso eu, mas sim o caráter de Cristo em todas as nossas atitudes. Amém? É um desafio, mas estamos juntos nessa. Não vamos abandonar o barco não, tá? Tamo junto. E agora sim, vamos convidar o Espírito Santo, que ele é o convidado de honra desse podcast, ele quem dirige, quem comanda tudo aqui, e que ele possa hoje também falar com total liberdade. E hoje vou pedir a bênção para o pastor Cristiano. Pode ser, pastor? Com certeza. Amém. Senhor Deus, nós oramos a Ti, nos achegamos a Ti e pedimos, ó Pai, dirige as nossas vidas, que cada palavra, cada versículo lido aqui, explanado, meu Deus, que possa ter a revelação do alto, a revelação daquilo que o Senhor quer que nós façamos, que o Senhor possa, nesse momento, Pai, tocar os corações e que todo impedimento, tudo aquilo que vier tentar atrapalhar a essas pessoas que nos assistem de ouvir a palavra, de entender a palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, nos dirija, nos dê um lindo programa hoje em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigada, pastor Cristiano. E agora sim a gente pode começar. Bíblia aberta, caderno preparado. Então vamos para Gênesis 23. Aqui a gente vai contextualizando, né? Diz que após experiências intensas de provação na fé, como nós vimos em Gênesis 22, agora nós vamos ver Abraão enfrentando a morte de Sara, né? E alguns temas centrais que veremos é luto, veremos honra e dignidade, testemunho, justiça, integridade, enfim, temos muito a aprender. Então vamos começar no versículo 1, começar do começo. E vai dizer assim: e foi a vida de Sara 127 anos, e estes foram os anos de vida de Sara, e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão por diante de seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Aí o versículo 6, aí como que eles responderam? Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o seu morto. Aqui a gente continua, né? Vai para o versículo 9, depois em diante, eles vão conversando, negociando, mas logo no início a gente vê uma informação muito importante, né? A primeira vez que vai mencionar a morte aqui de uma mulher e vai falar da idade dela, né? 127 anos que Sara morreu. Importante, né? Para você que vai participar de algum quiz bíblico, você está aprendendo aqui no podcast bíblico também. Sara faleceu ali com 127 anos. E é interessante que o pai da fé, que o grande Abraão, patriarca, assim que a sua esposa morreu, diz que ele foi lamentar a morte dela e foi chorar por ela. Pastor Cristiano, nós precisamos ter um olhar a respeito do luto, um olhar bíblico também. E de que não é errado chorar, que não é errado lamentar, né, rasgar as suas vestes ali, um sinal de humilhação. Eu creio que Abraão estava também, eles tinham um ritual para isso, né, eles tinham ali um procedimento, mas enfim, eu vejo isso, o homem de Deus, o homem de fé, o pai na fé, o grande Abraão estava também chorando. Tem gente que não se permite nem chorar, pastor Cristiano, isso é muito sério. Com certeza, é muito sério. E a gente vê que o próprio Jesus, ele chorou quando ele se deparou com a morte de seu amigo, né? Quando ele se deparou lá com Lázaro, se eu não me engano, um dos menores versículos que tem na Bíblia. Jesus chorou. Jesus, ele chorou pela morte do amigo, e você vê aqui que o patriarca também, Abraão, ele chora diante daquela situação. E como também não chorar, né? Somos seres humanos e a gente muitas das vezes esquece, né, da nossa humanidade, né, e se esquece de sentir. E é muito importante a gente sentir o luto, né, porque se a gente não sente o luto,
isso pode prejudicar em muitas questões emocionais futuramente na nossa vida. A gente precisa sentir aquela... Claro que ele sentiria a perda dela por muitos e muitos anos, mas estou falando daquele início, né? Naquele período, né? Muito recente de perder alguém. É muito importante que a pessoa sinta, é muito importante que a pessoa chore, é muito importante que ela entenda que se ela não se derramar logo naquele momento da perda, isso pode prejudicar ela futuramente. Exato, acredito muito nisso. E precisamos ter um olhar bíblico a respeito de lidar com o luto, né? De lidar com perdas, porque isso vai acontecer. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte acontece no sentido espiritual, né? Afastamento de Deus, mas também acontece no natural. Nós vimos aqui, nós estudamos isso, que a taxa de natalidade, né? Acho que natalidade não é bem a palavra, mas a idade só foi diminuindo, era 1000, depois 900, e foi diminuindo cada vez mais, e agora aqui Sara com 127 anos, isso é também decorrente do pecado. Então, pastor Herbert, precisamos saber lidar com as perdas, porque isso vai acontecer, né, uma hora ou outra, precisamos estar preparados e lidar de uma forma saudável e principalmente de uma forma bíblica. É verdade, como está em Eclesiastes também, que dá tempo para todas as coisas. Sim. Talvez você está passando por esse momento difícil com a sua família, a gente sabe que não é fácil. Como o pastor Cristiano comentou, abre o coração, talvez que você quer chorar, chore, não guarde isso dentro de você, isso não é vergonha. E o mais importante, como a senhora falou, a questão bíblica, é que esse familiar, o parente, ele possa estar com o Senhor. E que a gente está aqui na Terra, pastor, a gente vai prosseguindo, como a dona Júlia comentou, isso também vai chegar na nossa vez. E que você possa permanecer e creia que essa pessoa está com o Senhor. Em nome de Jesus. Precisamos estar prontos e pedir ao Senhor, não deixe que meu parente vá sem eu ter a oportunidade de falar da palavra, de falar de Jesus, né? Que você seja esse canal também para levar salvação para toda a sua casa, porque a parte ruim não é a morte, mas morrer sem Cristo. Entende? Porque quando a pessoa morre com Cristo, no céu vamos nos reencontrar, vamos nos abraçar novamente e vai ser lindo, é a eternidade com o Senhor. Mas o perigo é esse, morrer sem Cristo. Então, que você assuma essa responsabilidade para com a sua casa. De repente é só você. Então, amém, Senhor. Então, o Senhor me dê a capacidade, me dê as palavras certas, a oportunidade, o momento ideal, que teu Espírito Santo vá conduzindo e que assim seja, que você ganhe a sua casa. Assim como Noé. Ele pregou para os de fora não estavam nem aí. Mas glória a Deus que toda a sua casa entrou na arca da salvação. Olha que maravilha. Aqui a gente continua, né, como eu já li com vocês, tem um trechinho que ele fala que ele é estrangeiro e peregrino. É que é interessante, né, que Abraão ele tinha muitas condições, mas vivia em tendas. Ele conhecia ali a sua missão, conhecia o seu propósito, que ele estava ali peregrinando até chegar na terra da promessa. E assim também a nossa vida é passageira e precisamos entender as fases, os momentos, precisamos entender a nossa missão e viver segundo o propósito de Deus aqui nessa terra. E o interessante é que mais à frente vai ter ali todo um trecho de negociação, mas é interessante porque Abraão vai comprar um pedaço da terra de Canaã. O pastor Cristiano me chamou a atenção isso porque aquilo em que Abraão está investindo está alinhado com o propósito de Deus, que foi anunciado lá em Gênesis 12, né? Que esta terra eu te darei. Ou seja, onde nós estamos investindo, isso pode ser a compra, né? Pode ser algo relacionado a dinheiro, mas isso também se aplica a tempo, estudo, dedicação. Aonde nós estamos investindo é porque ali desejamos passar o nosso futuro. Ali vai mostrar a nossa fé, vai mostrar o quanto estamos ou não alinhados com o propósito de Deus. E Abraão é muito lindo isso. Ele já compra um pedaço da terra. Deus já tinha falado que seria dele, então ele já toma posse. Com certeza. É uma confirmação, né? Ele recebe ali a confirmação. Na verdade, quando a Sara morre, ele entende ali que seria um cumprimento de promessa, né? A Sara ali, ela tá fechando o ciclo dela e ele está iniciando um ciclo onde a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, que ele ia comprar aquela terra para poder fazer ali o enterro do seu morto. A Bíblia fala do seu morto, no caso de Sara, né? Sim. E é muito poderoso isso, porque a gente vê que Abraão passa uma vida inteira procurando se alinhar
procurando se acertar, procurando obedecer a palavra de Deus. E a gente vê aqui que há uma recompensa para aquele que se alinha com a palavra de Deus, para aquele que obedece a palavra de Deus, mesmo diante de uma situação difícil. Porque às vezes a gente pensa que uma situação difícil é o fim, né? Mas na verdade aquela situação difícil da perda de alguém tão querido para Abraão era o começo de uma grande obra na vida dele, né? Deus ali ainda iria usar muito ele. E também de uma nova vida com Deus, né? No caso Sara, né? Sim, Indo aos infinitamente céus, melhor, né? infinitamente melhor. E é muito bonito você ver que há recompensa para aquele que permanece É fiel. verdade. É muito bonito ver a promessa se cumprindo na vida daquele que obedece à palavra de Deus. Né? Não é à toa que ela está lá na galeria, não é? Ela está lá como um exemplo a ser seguido. Mas Sara não riu, Sara não duvidou, a gente falou disso aqui também. Mas Sara era humana, como eu, como você. Vai dizer que você não riu? Nunca duvidou? Ah, meu Deus do céu, tem até um par de asas aí que eu tô vendo. Todos nós somos, já dizia a Bruna Carla, sou humano, não consigo ser perfeito, mas estamos caminhando no caminho da perfeição, estamos nos esforçando todos os dias para ser mais parecidos com Cristo, para manifestar mais do caráter de Deus aqui nessa terra. Falhamos, mas que possamos, né, continuar escrevendo ali o livro de Atos, né? Os Atos da igreja, que possamos um dia chegar lá no céu e ter história para contar, como diz o pastor Michael, que possamos manifestar o reino de Deus, que possamos ser pessoas que vivem de fato alinhadas com o coração de Deus, aquilo que move o coração de Deus move nosso coração. E aqui me chamou muita atenção isso. Aquilo que Deus falou, Abraão já estava se movendo naquela palavra, já estava investindo naquela palavra, e que assim seja eu, seja você. De repente, Deus já falou de missões com você e você não começou ainda o curso de inglês? Como assim? Como assim? Me explica isso aí. Você não está agindo em cima dessa palavra que Deus te deu? Enfim, vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas que você se mova em cima da palavra que Deus te deu. E é lindo ver aqui, pastor Herbert, que os heteus reconheceram Abraão como príncipe de Deus, né? Aqui nesse capítulo a gente não vai ver menções de Deus falando com Abraão, mas vamos ver como que eles enxergavam Abraão. Olha o testemunho, olha que homem de Deus, olha o nome de Abraão, aonde chegou, voltando lá em Gênesis 11, a Torre de Babel, onde eles queriam construir uma torre, né, para exaltar o próprio nome deles, para que eles fossem reconhecidos e lembrados. E no capítulo seguinte, Deus prometeu para Abraão que ele, né, iria levar e conduzir Abraão, que ele seria pai de uma grande multidão, pai de nações. E aqui a gente vê, né, as nações reconhecendo o Abraão, o nome dele se tornou muito famoso. Nós vemos que a fama de Abraão ainda trazia a glória para Deus, e isso é maravilhoso. E que possamos, né, pastor, ter esse testemunho. Porque as pessoas olham, as pessoas observam como falamos, como agimos e reagimos, né, como nos comunicamos. Então que possamos manifestar o caráter de Cristo. É verdade. E ele teve esse entendimento, né? Teve o momento do luto com a sua esposa, mas o que ele entendeu? Eu não posso parar, você não pode parar, você não pode desistir. Tem um momento para chorar, um momento para rir, só que a palavra tinha que se cumprir na terra de Canaã. E as pessoas viram isso no coração dele. E com isso as pessoas vão pelo nome do Senhor, o nome dele vai ser glorificado na sua vida, porque ele não parou, você não desistiu, você não olhou para trás. Porque muitos têm parado, muitos têm desistido. Mas o Abraão falou, não, a palavra tem que se cumprir, em nome do Senhor Jesus. Precisamos dar o bom testemunho, é dever de todo cristão. Não interessa se é uma sala vazia ou uma sala lotada, você tem que ser o mesmo cristão puro, santo, justo e viver segundo a palavra. Pastor Cristiano, a importância do bom testemunho para o cristão, o que o senhor nos diria? Com certeza o bom testemunho, ele fala muito mais do que muitas palavras, né? Você vê que Abraão não precisou falar muita coisa, que o próprio testemunho dele foi abrindo portas para ele, né? Aposto que já aconteceu com os senhores. Você é crente, não é? Com certeza. Ou ainda já falar, você é pastor. Com certeza. E o melhor de tudo é ser de Deus, né? Porque a gente, infelizmente, vê aí casos de algumas pessoas que andam um pouco fora da palavra, dando um mau testemunho,
Mas a gente vê aqui o caso de alguém que realmente cumpria a palavra, que seguia as direções de Deus. E seguir as direções de Deus, dar um bom testemunho de alguém que é fiel, com certeza abre portas. Porque, na verdade, Abraão não tinha só a qualidade de ser obediente à palavra de Deus. A gente vai ver em diversas entrelinhas aqui que Abraão era uma pessoa muito honesta, era uma pessoa educada, gentil, né? E com certeza isso abre muitas portas. Porque às vezes a gente só se preocupa com obedecer a Deus, mas na verdade o que faz a gente, né, ser abençoado e ter um bom testemunho é um conjunto de coisas, né? E graças a Deus, né, Abraão tinha esse conjunto e esse conjunto fez as portas se abrirem para ele que ele pudesse tomar posse. Então eu acredito que o bom testemunho ele abre portas para a gente. Aonde a gente chega, se a gente trata bem, desde um faxineiro, né, e que não tem nenhuma coisa negativa em você ser um faxineiro, pelo contrário. Desde o menor ao maior, se você sabe entrar, se você sabe sair, se você dá um bom testemunho, com certeza as portas sempre vão se abrir para você. E foi o caso de Abraão. Se ele não tivesse esse bom testemunho aqui, certamente eles iriam entrar em contenda, em conflito, e a promessa não ia se cumprir. Não, imagino que o nome de Abraão foi longe, né? Assim como mais à frente, bem mais à frente, falando de Salomão, a fama dele chegou até a rainha. Falando, que homem é esse? Né? Que sabe todos os enigmas, que é muito inteligente, muito sábio. Eu quero conhecê-lo, né? E que o seu testemunho também possa gerar essa sede nas pessoas de conhecer a Cristo, né? Que quando estiverem na sua presença, sintam também a presença de Deus. Esse combo de características, né, pastor? A gente vê no próprio Espírito de Deus, no fruto do Espírito que se manifesta ali nas suas características. Você se torna uma pessoa mais amável. Ah, não, mas eu sou casca grossa. Então vamos colocar um pouquinho mais do Espírito Santo, que vai tornar uma pessoa mais amável. Ah, mas eu sou muito impulsiva. O Espírito Santo aqui, ó, domínio próprio. Só é possível por intermédio do Espírito Santo se manifestando. Eu sou muito impaciente. Você vai aprender a longanimidade. Até longo, né? Que dá tempo de você falar. Tem que ter paciência para falar longanimidade. Então a gente vê essas características, a mansidão, a paz, vem por intermédio do Espírito Santo, que o seu testemunho possa gerar sede por Cristo, que possa gerar esse desejo também de conhecer mais ao Senhor. Aqui a gente vê, né, o testemunho de Abraão chamando a atenção deles. Abraão não falou nada, mas nós vemos que você é um príncipe de Deus. E ali ele estava glorificando também o nome do Senhor. Aí que a gente vê que Abraão ele vai se inclinar diante do povo, né, com muita humildade. E a gente vai ver que ele vai ser honrado por eles, porque vão oferecer ali para que fosse gratuito, né, digamos assim. Mas eu estava estudando e vi que isso fazia parte da negociação também. Que eles não estavam só sendo bonzinhos. Não, a gente não precisa pagar nada, pode sepultar aqui. Não, isso aí tinha alguma coisa por trás. E a gente vê que até nisso o Espírito de Deus deu sabedoria para Abraão, porque ele sabia reconhecer tudo, sabia o que estava por trás, né? A palavra fala que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, espiritual, natural, enfim, discerne bem todas as coisas. E, pastor Herbert, podemos pedir também esse discernimento, né? Aqui estava numa negociação, e quantos aqui não trabalham com isso, né? E até nos negócios, Deus se faz presente, Deus dá a direção. É muito importante, né, pastor? Até nos negócios pedir orientação de Deus. É verdade, como a senhora mesmo disse, Deus dá o discernimento, porque tem pessoas que podem estar querendo te provar. É verdade. Nas situações, o próprio Deus também, né? Querendo mostrar para as pessoas, como fala em 2 Coríntios, capítulo 1, 13 em diante, que primeiro vem a tribulação, para depois Deus te consolar. E você sendo consolado por Deus, você agora consegue consolar outras pessoas. Talvez é o temperamento, talvez a pessoa é nervosa, mágoa, ódio. E quando você passa por isso, e é provado, e vence, você consegue orientar outras pessoas também, e essas pessoas, elas vão conseguir ser a diferença. Eu creio nisso. E aqui a gente olhando para o texto, né? Abraão vai pedir a caverna ali de Macpela, acho que é assim que se fala, né?
E ali vai dizer que Efron vai oferecer o campo de forma gratuita, uma oferta que é aparentemente muito generosa, mas nem tudo que parece favorável, bom, né, aquilo que é bom aos olhos, às vezes termina em morte. E aqui diz que nem sempre o que é favorável indica seu melhor caminho, e Abraão tinha esse discernimento. E pastor Cristiano, é interessante que Abraão, ele não queria tirar vantagem de ninguém. Se a gente voltar na história, a gente vai ver lá ele com o rei de Sodoma, ali para proteger a Ló, ele estava lutando em favor também do rei de Sodoma, e o rei no final falou assim, para que ele pegasse todos os despojos, não é verdade? E aí o Abraão falou assim, não, porque senão vão dizer que eu enriqueci por conta do Senhor. Não, a minha riqueza, em outras palavras, né? Minha riqueza vem de Deus, é o Senhor quem me enriquece. E aqui a gente vê mais uma vez Abraão tendo a chance, mas tendo discernimento, em saber aonde ele entra, onde ele não entra, o que ele aceita, o que ele não aceita, e aqui ele não vai aceitar, ele não tira vantagem de ninguém. É bonito isso, né, Abraão? Com certeza, aí tá as entrelinhas, né, do que eu tava te falando. Sim. As entrelinhas você percebe no caráter de Abraão que ele era uma pessoa que não se aproveitava das situações para prosperar. A Bíblia diz pra gente que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, Abraão, ele entendia que o que ele tinha que receber tinha que ser da parte de Deus, né? Não que essa ajuda não seria de Deus, mas ele queria ali honrar o nome de Sara também, né? Honrar a história que ele passou com ela. Sim. E não seria uma forma de honrar se você recebesse. Ele queria pagar por aquilo, ele queria concretizar aquilo que a palavra de Deus tinha sido liberado para ele. Então, ele receber de presente, acredito eu que seria uma forma do homem estar abençoando, mas ele pagar por aquela terra seria uma confirmação de que Deus deu capacidade para ele tomar posse daquela terra, né? E a gente vê aqui que o bom testemunho está aí. É verdade. O bom testemunho está aí, de você não se aproveitar das situações que estão diante de você. Muitas das vezes a gente, por ser cristão, né, a gente usa, né, a boa fama de ser cristão para se beneficiar de algumas situações. Às vezes a gente, por ser pastor ou por ser um obreiro, a gente fala, não, mas eu sou pastor, não, mas eu sou obreiro, e isso, aquilo, outro, aí tenta se beneficiar de alguma situação, né? Eu aprendi isso muito com o meu pastor, né? Ele sempre falava isso pra gente, a gente não pode se aproveitar das pessoas só porque a gente é pastor, só porque a gente é obreiro, só porque, no caso aqui, só porque eu sou Abraão, não vou me aproveitar. Ele fez o justo, né? Até porque isso fecha portas pra gente. Verdade. Isso fecha as portas pra gente. Pode não fechar a porta com aquela pessoa, mas lá na frente a gente vai ter portas fechadas no mundo espiritual. Porque é muito importante que a gente cumpra o nosso papel de homem de Deus, de mulher de Deus aqui nessa terra. Sim, e Abraão foi muito justo, né? Ele queria que fosse feita justiça ali. E, inclusive, o valor que foi pago, eu estava até pesquisando, ele foi assim um pouco inferior àquilo que foi comprado para o terreno que foi construído o templo do Senhor. Então foi algo muito caro. Sim. E Abraão foi e pagou. Entendeu? Ele foi justo ali, ele avaliou a situação e preferiu pagar pelos motivos aqui que nós já falamos. Então, Abraão insiste em pagar, ele busca justiça, ele quer algo legítimo. Nós vemos ali Efron definindo o preço e Abraão vai pagar. E o campo é legalmente transferido para Abraão. E ali é feito o sepultamento de Sara, um ato de honra. Nós vemos que Abraão honrou Sara até o fim, né? E a caverna se torna a posse dele de forma permanente. A primeira propriedade de Abraão na terra prometida, como nós já falamos aqui. Então, nesse capítulo, um resumão de tudo, nós vemos que a promessa de Deus continua, mesmo quando enfrentamos perdas. E também vimos que Abraão enterra Sara, mas não enterra a promessa. A história continua, né? Sara cumpriu o seu papel, teve a sua parte na história, mas agora a promessa continua e que, glória a Deus, que continuou, porque cá estamos, não é verdade? Glória a Deus por isso. Pra gente encerrar com chave de ouro esse capítulo 23, viu como tinha muita coisa boa pra gente poder aprender? Nós vamos agora ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo, ele nos diz assim:
Aos 127 anos, Sara faleceu em Hebrom. Abraão chorou a morte de sua esposa e a sepultou na caverna de Macpela, a qual ele adquiriu dos nativos heveus. Sara fora alvo das promessas de Deus e experimentara o poderoso agir do Senhor em sua vida. Seu nome está entre os heróis da fé, pois recebeu o poder para conceber e deu à luz quando a sua idade já não era mais propícia. Tudo isso porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sua história permanece como exemplo do poder de Deus, que opera milagres onde não há possibilidade. Semelhantemente, aquele que tem fé no Senhor se torna bênção para as futuras gerações e dá testemunho do poder divino, que ainda hoje opera curas, sinais e maravilhas. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Herbert Freitas. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Pastor, fala para nós como é que está a IGD Vilar dos Teles, qual que é o endereço da bênção, os horários, as mídias sociais, o grupo jovem. Fala para nós, pastor. Glória a Deus, obrigado pela oportunidade, dona Júlia. E Vilar dos Teles está sendo uma bênção ali em São João de Meriti, como a senhora comentou, a terra do jeans, né? Muitos conhecem ali. A gente está ali na Avenida Danilo Peçanha, próximo à Fábrica do Gelo, Montes Claros, de segunda a sexta, 9 e também às 19 horas. E o domingo, o Louvor e Adoração, 8 e também às 18 horas. O grupo jovem é às 16 horas, tá? E IGD nas redes sociais, Vilar dos Teles, tá? E está sendo uma bênção. E você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Aí você passa lá em Vilar, pega um jeans, passa na igreja, pega a armadura da fé e sai perfeito. Amém. E pastor Cristiano, mais uma vez, muito obrigada. Uma bênção te receber, pastor. Volte sempre, portas abertas. E pastor, fala para nós como que tá a IGD, a sede estadual de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Como é que tá lá, pastor? Eu sei que o senhor canta também, que eu já vi alguns vídeos nas redes sociais. Fala para nós, pastor, o endereço, os horários, as mídias do senhor da igreja. Você pode ficar à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pelas portas abertas. E que honra poder estar aqui. Obrigado a toda a produção também. Está sendo uma bênção, sede Madureira. Está sendo uma honra aprender tanto com o homem de Deus, pastor Mike, usadíssimo por Deus. Estamos ali na fé, também louvando bastante, cantando bastante, né? E glória a Deus pela vida, né, do pastor que me deu a oportunidade de estar ali junto com ele, trabalhando com ele. E ali, nosso endereço, né, o endereço mais conhecido do Rio de Janeiro, né, Praça Armando Cruz 120, Madureira, como ele mesmo diz, shopping tem tudo de bom, é uma bênção, né, vem participar de uma das nossas reuniões. Domingo, né, o domingo principal, né, 7 da manhã, 9h30, às 15 e às 18 horas. Quarta-feira, o nosso pastor está lá firme, culto da família, não passa a bola para ninguém, todos os horários fazendo lá, e tem sido uma benção, o povo tem vindo, tem sido abençoado, e glória a Deus. E as minhas redes sociais, Cristiano Rodrigues, no Cristiano, em vez do o 0, só colocar Cristiano Rodrigues, meu Instagram, também Cristiano Rodrigues no Facebook, tá bom? E obrigado pela oportunidade. Amém, eu que agradeço, muito obrigado meus amigos pastores, voltem sempre. E você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Lembra do que eu falei, não encerra agora não, continua lendo e meditando, porque tem muita coisa. E já aproveita, faz aquela leitura prévia de Gênesis 24. É um pouquinho longo, mas vale a pena, e você volta aqui para o próximo podcast para a gente continuar aprendendo mais e mais com as escrituras sagradas. Combinado? Temos um encontro marcado, hein? Não perde não. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé.
Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!